Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Doutor Renato, é verdade que existem comidas que têm o sal escondido? Pois é, Silvana, isso são aspectos. Todo mundo, quer dizer, se perguntar a alguém, todo mundo sabe que os salgadinhos, o nome está dizendo, né, são alimentos muito salgados. Aquelas pessoas, né, os hipertensos, quem tem insuficiência cardíaca, os grandes obesos, as pessoas de idade também já na prevenção de hipertensão, são pessoas que devem ter uma certa restrição de sal. Restrição de sal significa, assim, do ponto de vista prático, que todo o sal do dia deveria caber numa colherinha de café. Você vê que é muito pouquinho, né? É muito pouquinho na realidade. Todo mundo geralmente come um pouquinho a mais do que isso. Só que muitas vezes as pessoas já estão alertadas pelos médicos. Olha, você tem que comer com pouco sal. Não existe hoje nas nossas recomendações, salvo situações assim raríssimas, que não se coma nada de sal. Não, todo mundo é liberado para comer um mínimo de sal. Claro que essas situações que eu acabei de frisar são situações que se deve ter restrição de sal. Essa restrição de sal, às vezes, a pessoa não consegue controlar porque não sabe. Então, todo mundo sabe, não bota o sal na comida. Mas é importante que se saiba, por exemplo, uma coisa assim muito frequente, que pouca gente sabe. O biscoito creme cracker, ele é muito salgado. O pão francês normal, ele é muito salgado. É mesmo? Ele é muito salgado. Qualquer alimento embutido, qualquer alimento guardado em frasco, por exemplo, azeitona, palmito, aqueles frascos de salmito que estão naquele líquido, tudo isso é muito salgado. Mas, por exemplo, presunto. É salgado. Né? Apesar de a gente não sentir aquele gosto apesar de não sentir salgado. Salame, então, muito mais, porque o salame tem muito mais gordura, então precisa ser quase que banhado mais em sal por uma questão de conservação. O sal é, na realidade, um conservante. Então, todo alimento guardado em qualquer embalagem que seja para durar muito, ele geralmente é muito salgado. E esses outros que ninguém pensa, né? Porque todo mundo sabe que batata frita é muito salgado. Mas imaginar que um pão francês não é o pãozinho do café da manhã, mas existem pessoas que têm que comer pão muitas vezes por dia. Então, quem tem restrição de sal, e até restrição calórica também, não deve abusar desses alimentos, porque são alimentos que têm o sal escondido, como eu digo. Então, biscoito, pão, às vezes a maneira de preparar, mesmo que não se use o sal, são alimentos que têm sal e principalmente esses alimentos guardados. Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli.